mais importantes deste Evangelho: o sermão profético, a destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação e a volta do Cristo de Deus. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus apóstolos: olha, mestre Jesus, que pedras, que edifícios formidáveis. Disse-lhe o mestre: vês todos esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, perguntaram-lhe, em particular, Pedro, Tiago, André e João: Senhor, dize-nos quando vão acontecer todas estas coisas? Que sinal haverá quando todas estiverem para se cumprir segundo a tua palavra? Jesus começou a lhes dizer: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e haverá fome. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque hão de vos entregar aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas, tereis de comparecer diante de reis e governadores por minha causa, para que isto lhes sirva de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações do mundo. Só então virá o fim. Mas quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos seja dado pelo Espírito Santo naquela hora. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, um pai entregará seu filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, virdes a abominação da desolação no lugar onde não devia estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aquele que estiver no telhado não desça, nem entre para tirar as coisas da sua casa. Aquele que estiver no campo não volte para tomar a sua capa. Mas ai daquelas que estiverem grávidas, daquelas que amamentarem naqueles dias. Rogai que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo, nem haverá jamais. Se Deus não apremiasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus os abreviou. Mas então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou então, ele ali, ele acolá,
não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se for possível. Dando voz de sobreaviso. Eu vos digo essas coisas de antemão. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu se abalarão. Será visto o sinal do Filho de Deus, vindo sobre as nuvens com glória e grande poder. Ele enviará os seus anjos para juntar os sábados dos quatro ventos da extremidade da terra. Aprendei a parábola irada da figueira. Quando os seus ramos já estiverem tenros e brotarem folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer tudo isso, sabeis que ele está próximo já às portas. Em verdade eu vos digo que não passará da terra esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia, ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, orai e vigiai, porque não sabeis quando será a volta do Filho de Deus. É assim que um homem, em viagem num país estranho, tendo deixado a sua casa, tendo dado autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, tivesse mandado também ao porteiro que vigiasse. Eu vos digo, pois, vigiai, porque não sabeis quando voltará o dono da casa, se de tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele, de repente, não vos ache dormindo. O que eu vos digo a vós, a todos eu digo, vigiai. Eis aí, quem diz que vai voltar é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Não sou eu que estou inventando nada, é a palavra dele. Jesus disse, eu voltarei. De modo que, se alguém acha graça na nossa credulidade, se alguém debocha porque acreditamos que Jesus vai voltar, azar dele. Que Deus se compadeça de quem duvida. Nós não duvidamos, não. Eu devo esclarecer que não se pode interpretar toda esta profecia de Jesus ao pé da letra. Por isso que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É muito importante. Depois vocês sabem que a humanidade deste planeta evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. É assim, ó, como eu estou fazendo aqui com o dedo. Por isso é que se diz que a história se repete, mas só até o fechar do ciclo, porque depois não se repete mais. Aí é um outro ciclo. De modo que muita gente desavisada, mal apercebida, pensava que esta palavra profética do Mestre se apropriava exclusivamente à destruição de Jerusalém. Nada mais falso. Jesus via o que estava para acontecer no seu tempo e até o fim do ciclo. Então esta profecia
tanto se aplicou à destruição de Jerusalém, como à destruição de todas as Jerusaléns até o final do ciclo. E aí já é a volta do Cristo de Deus. Não há tanta coisa grandiosa neste mundo, atestando que o homem não precisa mais de Deus. Maravilhas e mais maravilhas. Astronautas que vão ao céu dizem: não vi Deus, não vi Jesus, não vi ninguém. Eu é que sou tal. Vai entrar pelo cano. Porque não ficará pedra sobre pedra da estultícia humana, do orgulho humano. Não ficará pedra que não seja derribada. Ninguém evitará essa hecatombe. Naturalmente, Jesus dá uma série de sinais. Os sinais não são ainda o fim. Então, diz ele, é preciso que o Evangelho seja pregado a todo mundo. No Brasil, então, está sendo pregado como nunca se pregou desde que existe o Brasil. Pela LDV. Agora, como vamos entender tudo isso aqui? Desde que ninguém nos engane, muitos dirão em teu nome dizendo: eu sou Cristo. Tem Jesus aqui, ele ali, fica por lá. Não acrediteis, porque esses vão todos por Beleléu. Agora estamos vendo os sinais. Um homem entrega à morte seu irmão. Um pai entrega seu filho. Os filhos se levantam contra seus pais e os fazem morrer. Temos visto tudo isso. Diariamente a imprensa do mundo publica alguma coisa nesse particular. Quanto aos pregadores da verdade autêntica, Jesus também avisou: sereis odiados por causa do meu nome. Quando, porém, verdes a abominação da desolação no lugar santo, onde não devia estar, então quem lê, entenda, está chegando a hora. O que quer dizer? Ele diz: quem lê, entenda, porque Jesus se refere à profecia que está na Escritura, no Velho Testamento. Quando as coisas sagradas estiverem sendo mercadejadas, quando o cristianismo falso estiver solapando as consciências e se vendendo ao poder temporal, isto é que é a desolação da abominação estabelecida no lugar santo. O ilege intelligat, ou está na Vulgata Latina. Quem lê, entenda a profecia de Daniel. Quando estiver já no lugar santo, está chegando a hora. Rogai a Deus que isso não aconteça no inverno. Aqueles dias serão de tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até o fim, nem haverá jamais. E em verdade eu vos digo que não sairá da terra esta geração sem que tudo isso se cumpra. Olha aí a prova da reencarnação. Jesus não é nem tolo. Ele dava a cada palavra o seu valor real. Não sairá do planeta esta geração, isto é, aquela gente que vivia no tempo dele, sem que aconteçam todas essas coisas profetizadas até o fim do ciclo. Ora, é aquilo que eu digo: o Caifás está reencarnado, o Judas já reencarnou muitas vezes, uma vez ficou todo queimado, foi queimado vivo. E o Ananás, todos os abacaxis da ignorância humana também já reencarnaram, continuam reencarnando. Ou aqui embaixo, ou aqui em cima, logo aqui em cima, toda a turma está aí. O Pilatos, o Herodes, Calígula, o Nero que mandou decapitar São Paulo, toda a turma está aí, já levou tabalascada, caqueirada de todo jeito. Está tudo ficando bonzinho, que dá gosto.
Por quê? Porque todos aqueles que crucificaram Jesus têm que ficar aqui embaixo esperando que ele volte. E todos, inclusive aqueles que mais capricharam na perversidade, esses então vão ter que passar por esse descalabro, contemplar o Cristo que eles pensaram que tinham morto e não mataram. Mas naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol escurecerá. A humanidade vai ficar às escuras, e aí não é por racionamento de energia elétrica. Pode acender a luz e não vai funcionar. O pessoal vai ficar na escuridão da sua própria maldade. E o que vem por aí é muito sério. É muito sério. As estrelas cairão do céu, as potências do céu se abalarão. Então, o Cristo de Deus virá nas nuvens com grande poder e glória. Antes, enviará os seus anjos para juntar os eleitos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade da terra a outra extremidade do céu. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um desses anjos. Estou juntando os escolhidos, estou juntando os eleitos de um só rebanho para um só pastor, que é ele próprio Jesus. E não há outro pastor, nem há outro mestre, é só Jesus. Então, como é que eu devo encerrar esta palavra? Com a exortação à vigilância. Orai e vigiai, porque não sabeis quando voltará vosso Senhor. Para que, vindo de repente, não os encontre dormindo, seus malandrões. Eu digo a vós, eu digo a toda a humanidade, vigiai! Então, viva ele, Deus! Viva o Brasil!